Bom dia, meus irmãos. Paz do Senhor a todos. Acho que eu não preciso nem dizer para você a gratidão, a alegria que eu tenho nessa manhã de estar aqui pregando a palavra do Senhor, mas também fazendo o lançamento desse livro, um assunto que já estava me inquietando há tanto tempo. E aí, como o pastor tem pregado nos últimos domingos, a pandemia serviu para que Deus nos parasse, né? E aí Deus me parou de alguma forma, né? Me deixou trancado em casa. Eu tive 2 meses para me dedicar a isso, o mês de abril e de maio, para as leituras e para a confecção desse livro, né, que está aqui. Depois você vai poder ver lá atrás, Razão Visceral, uma proposta convergente para o culto cristão. Mas a gente vai falar um pouco sobre ele durante a pregação. Queria agradecer a Deus, porque Ele tem me abençoado muito, mas tem utilizado pessoas também para me abençoar, a minha família, minha esposa, né, meu filho, Henrique, meus pais, meus pastores, que têm dado um apoio também imprescindível. E eu queria citar aqui, especialmente algumas pessoas que estão presentes. Está presente aqui, gente, a Vera. Ela foi minha fono quando eu era pré-adolescente. Eu tinha uns 11, 12 anos. Ela esteve lá no meu batismo, agora está aqui também. Se eu tenho uma dicção assim, minimamente boa, a culpa é dela, tá, gente? Agradeçam a ela. Está aqui também a tia Cida, foi minha professora nos juniores, lá na Igreja Metodista, gente. Os professores de escolinha infantil, de adolescente, para vocês verem que o trabalho de vocês dá fruto, né? Tia Cida, obrigado. Se eu sei alguns versículos de cor, é culpa dela também. Então, aí, grandes amigos aqui, alunos de seminário, né? Eu vi a Camila aí, não sei se tem outros alunos presentes, mas sou grato a Deus por isso. E aí, como algumas pessoas brincaram comigo, né? Eu já tive um filho, né? O Henrique, vocês conhecem, já escrevi um livro. Então, eu estou precisando de um quintal para plantar uma árvore. Quem quiser se candidatar aí, eu vou lá plantar para concluir, né? Mas vamos falar sobre culto, né? Como eu falei, né, o livro, o assunto dele é culto cristão. E o culto é uma coisa que a gente vem, que a gente faz, mas que muitas vezes entra no automático. Às vezes a gente perde a noção de qual a razão da gente cultuar. E eu queria perguntar para você, você tem ideia de quantos cultos você já participou na sua vida? Eu tenho aproximadamente 26 anos na igreja. Eu cheguei na igreja com 5 anos de idade. Eu fazendo umas contas ontem à noite, antes de dormir com a minha esposa, eu contei, se contar uma média ali por semana, aproximadamente de 3 a 4 mil cultos que eu já participei na minha vida. É muita coisa. Agora, você se lembra do primeiro culto que você participou? Ou pelo menos que você lembra, às vezes a pessoa nasceu na igreja. Ou do primeiro culto que você lembra de ter participado? Se a gente for pensar, a gente está em tempos muito individualistas, muito independentes, tempos muito críticos às instituições. E uma das instituições que mais sofre críticas é a igreja. E em tempos tão difíceis como esses, talvez o que eu vou falar aqui possa parecer muito ultrapassado, mas a gente vai ver que no testemunho bíblico e na história da igreja, uma coisa é a mais pura verdade. O culto é a vida da igreja. Uma igreja se mantém de pé ou cai, dependendo da forma com que ela cultua. Então, o culto molda a igreja. Uma igreja é saudável ou não, de acordo com o jeito que ela cultua. E aí, se tem essa relação tão fundamental, né, entre vida da igreja e o culto, por que a gente não vê uma diferença assim, substancial na vida dos crentes, na espiritualidade da igreja? Se tem tanta igreja fazendo tanto culto, a igreja deveria ser, né, impactar a sociedade, ter cristãos, né, firmes, fortes. Por que a gente não vê isso? Por que a gente vê tanta imaturidade, tanta carnalidade? Se semanalmente, milhões de cristãos estão se reunindo para cultuar. Se o culto é a vida da igreja, por que essas pessoas não, de fato, são tocadas? Será que a quantidade de cultos que a gente celebra não é diretamente proporcional à nossa saúde espiritual? Ao crescimento espiritual do povo de Deus? E a gente vai ver um pouquinho por que às vezes essa conta não fecha. E aí, para isso, para ter essa resposta, a gente precisa ir para a palavra de Deus. Peço que você abra comigo em Mateus, capítulo 22.
Mateus 22, dos versículos 34 a 38. Mateus 22, 34 a 38. Se você achou, vou pedir que você fique de pé, por favor, para a nossa primeira leitura. Eu vou ler os versículos ímpares. Quer dizer, vai começar com 34, eu vou ler os pares, vocês leem os ímpares, por favor. Ok? Eu vou começar no 34, a igreja 35 e assim por diante. Diz assim Mateus 22, 34. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Este é o primeiro e maior mandamento. Vamos ler juntos o versículo 37? Respondeu Jesus: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Senhor, te agradecemos pela leitura da tua palavra, que o Senhor venha a conduzir, Senhor, que o teu Espírito Santo venha a conduzir e falar aos corações aqui nessa manhã, Pai. Te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, por favor? Meus irmãos, vocês perceberam a profundidade desse curto texto que a gente leu? Poucos versículos, mas que falam coisas muito profundas. E por quê que eles falam coisas profundas? Porque, em primeiro lugar, são palavras do Senhor, nosso amado Jesus Cristo, está dizendo alguma coisa. Mas ele não está dizendo qualquer coisa. Jesus aqui está dizendo que, na visão dele, era o maior mandamento. Então, se o Cristo, nosso Salvador, está dizendo qual é o maior mandamento, eu creio que todo cristão, né, que quer seguir os passos de Jesus tem que parar e prestar atenção. Espera aí, Jesus está falando aqui o que é mais importante para ele. Vamos ouvir. E ele diz, né? Ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Vamos prestar atenção que essa resposta de Jesus traz 3 palavras que são muito importantes. Ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses. Em primeiro lugar, Jesus fala que devemos amá-lo de todo o nosso coração. E aqui a palavra originalmente é o cardia, de onde vem a palavra cardíaco, né? Cardiologista. O cardiologista trata do quê? Do coração. Então Jesus está falando desse cardia, devemos amar ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o cardia. O centro afetivo do nosso ser. O coração historicamente tem essa ideia metafórica, né, de ser aquele local produtor das nossas decisões. A gente sempre fala, não, o nosso coração está nos guiando. É aquele local dentro de nós que produz os nossos desejos. O local onde há sede, né, pelos nossos apetites, pelos nossos propósitos, pelos nossos esforços. Então, Jesus está dizendo aqui que, em primeiro lugar, nós devemos amá-lo com as nossas emoções, com os nossos desejos, com as nossas vísceras, com tudo aquilo que há dentro de nós. Devemos amá-lo com os nossos apetites, com os nossos anseios, aquilo que nós verdadeiramente desejamos. Se você reparar, isso não está ligado necessariamente ao intelecto. É o que muita gente aí fora na sociedade quer nos fazer acreditar que você decide o quê? Com a cabeça. Os inteligentes decidem com a racionalidade. Mas Jesus aqui está dizendo que devemos amá-lo com o nosso coração, o local de onde vêm as nossas emoções, as nossas decisões. Então, o primeiro aspecto desse amor que Jesus coloca para nós é um aspecto emocional. E mais do que isso, ele é vibrantemente emocional, que vem lá de dentro das nossas vísceras, do nosso interior, dos nossos desejos mais profundos. E às vezes os nossos desejos mais profundos não estão conectados com a nossa mente. Então olha a importância da gente estar se reavaliando constantemente a respeito das nossas prioridades e dos nossos desejos. Avaliar se realmente as nossas prioridades e se aquilo que desejamos estão conectados
com aquilo que Deus orienta na sua palavra. É normal que com o dia a dia, com a distração da vida, o nosso coração, os nossos desejos, as nossas decisões corram por um caminho, tome outro lugar, tome uma outra direção. Mas é por isso que nós temos que, dia após dia, semana após semana, recalibrarmos o nosso coração. E o culto é fundamental para isso. Porque às vezes durante a semana o nosso caminho está tomando um rumo, a gente chega aqui no domingo, ouve uma mensagem e o nosso coração é recalibrado para os desejos corretos, para as emoções corretas, para um apetite santo pelas coisas de Deus. Então, em primeiro lugar, o amor de Jesus, o amor que Jesus demanda de nós é um amor emocional. É um amor que demanda os nossos desejos, as nossas emoções e os nossos sentimentos. Mas tem um segundo aspecto, que é a alma, que na palavra original é psique. Devemos amar a Jesus com a nossa psique. É uma palavra de onde vem, as palavras hoje a gente conhece, psicólogo, psiquiatra, que está muito bem traduzida aqui como alma. E essa palavra literalmente significa o sopro de vida dado por Deus. Então a nossa alma é o sopro de vida dado por Deus. É o nosso fôlego, é aquilo que é fundamental para a nossa existência. A nossa identidade, a nossa personalidade, tudo isso é dado por Deus. Quando fala lá em Gênesis que Deus soprou nas narinas de Adão o sopro de vida, é Deus concedendo a alma a Adão, para que ele pudesse ter a sua estrutura básica, a sua identidade, a sua personalidade moldada por Deus. Então Jesus está nos ensinando que devemos amá-lo com todo o nosso coração, com as nossas emoções, com o local onde fluem os nossos desejos, mas também com a nossa alma, com a nossa personalidade, com a nossa estrutura básica. Toda a nossa identidade soprada por Deus, quando Ele nos deu vida, deve estar submetidas ao amor do Senhor. Não existe uma personalidade que esteja fora do propósito. Não, eu sou assim, então... Não existe nenhum tipo de gênio, né, ou de personalidade difícil que não seja moldada por Deus. Porque aqui Jesus está dizendo, você deve amá-lo com toda a sua alma. Então a sua personalidade, toda a sua identidade, a sua estrutura básica do ser humano deve estar submetido em amor a Deus. É isso que Jesus está dizendo. Então o segundo aspecto desse amor, além do amor das nossas emoções, é o amor da nossa alma. É um aspecto estrutural. E aqui, nesse caso, profundamente estrutural. Todo o nosso ser deve amar a Deus. E aí há uma pegadinha muito fácil da gente cair. É a gente achar que amamos a Deus com a nossa racionalidade e achar que está tudo bem. Quando o nosso serviço, a nossa devoção a Deus é apenas intelectual, é uma devoção deficiente. Deus diz que o nosso amor a Ele está completo quando, nós vamos ver, amamos Ele com o intelecto, com a racionalidade, sim, mas quando o amamos com as nossas emoções, com os nossos anseios e com a nossa alma, com aquilo que somos, com a nossa estrutura básica, com toda a nossa personalidade. Então o amor a Deus não pode ser um amor parcial. Ou amamos a Deus de forma completa, ou não estamos amando a Deus de forma suficiente. Palavras que podem ser muito bonitas, mas que exigem de nós uma postura. Não podemos amá-los apenas com as emoções, mas também não devemos amá-lo apenas com o intelecto, não devemos amá-lo apenas com a nossa personalidade. Mas Jesus diz, você deve amá-lo de todo o seu coração, alma e entendimento. Então, por fim, o terceiro aspecto é o entendimento, que na palavra original, dianoia, que significa um raciocínio, um intelecto, uma compreensão profunda da mente. Então, o nosso Senhor está dizendo aqui, amamos com as nossas emoções, o amamos com a nossa personalidade, com a nossa alma, mas o amamos com o nosso intelecto. Nós amamos a Deus de forma racional. A fé cristã não é uma viagem fanática. A fé cristã ela é baseada, sim, pela fé no Cristo, mas por fatos, por
fatos comprovados, historicamente comprovados. Nós não baseamos a nossa fé nos fatos históricos, mas eles ajudam a fortalecer a nossa fé. Então nós amamos com o nosso intelecto. A fé cristã não é oponente da razão. Não acredite em quem falar isso para você. Fé e ciência, fé e razão não estão opostos. A fé não é um oponente da razão. Ela é senhora da razão. A razão está submetida à nossa fé. E é por isso que não existe uma mente, por mais brilhante que seja, que não possa ser rendida a Jesus. A gente fica às vezes pensando, dessa forma, poxa, mas aquela pessoa que eu conheço é tão brilhante, um cientista, uma pessoa estudada, poxa, eu acho tão difícil falar do evangelho para ela. Não existe uma mente, por mais conhecimento humano que tenha, que não possa ser rendida ao Senhor. Porque a razão serve à fé. Então devemos amar ao Senhor, sim, com a nossa mente. Então o culto, ele não é uma histeria coletiva, em que a gente desliga a mente e começa a falar coisas aleatórias. Não, nós cultuamos a Deus com a nossa mente também. O nosso intelecto não se anula quando a gente crê, quando a gente reconhece o Senhor como nosso Salvador. A nossa mente simplesmente se rende a algo maior, reconhecendo a grandeza do Evangelho, que está expressa, como a gente falou, nos fatos e na verdade da palavra de Deus. Existiram muitos livros que vieram, passaram, foram esquecidos. Alguns outros, ainda são lembrados. Mas a Bíblia é o único livro que persiste por milênios, com diversas tentativas de descrédito, e ela permanece de pé. Se toda essa força-tarefa da história para tentar tirar a credibilidade da Bíblia fosse eficiente, não existiria mais cristianismo. Mas a gente vê o contrário, o cristianismo cresce. Porque a Bíblia não é um livro comum, a Bíblia é literalmente a verdade de Deus para nós. Então é por isso que servimos a Deus com o nosso intelecto, porque a Escritura é a verdade que chega à nossa razão. Então o terceiro aspecto desse amor é intelectual, e aqui intencionalmente intelectual. Então nós vimos que Jesus diz que devemos amá-lo com o nosso coração, com o nosso cardia, com a nossa alma, com a nossa psique, com a nossa identidade básica, mas também com o nosso entendimento, a dianoia, com o nosso intelecto, com a nossa mente, com a nossa racionalidade. Mas aí você pode me perguntar, Gabriel, mas o que isso tem a ver com culto? A gente vai falar de culto. O que isso tem a ver com o culto? E aí quando a gente faz um olhar panorâmico aí pela história, a gente vê alguns arranjos principais, e ainda hoje, que algumas igrejas, quando vão cultuar, fazem uma conjugação de alguns desses elementos que a gente viu. Algumas igrejas unem o coração e a alma, o cardia e a psique. E aí temos qual é o resultado? Cultos que enfatizam o emocionalismo e não privilegiam um pensamento racional. Característico aí, geralmente, de pentecostalismo excessivo ou de outras igrejas nesse sentido. Pessoas que vão cultuar com as suas emoções, com a sua alma, mas que esquecem a mente em casa. E aí o culto se torna literalmente uma confusão, em que não há uma mensagem clara sendo dita, em que as pessoas apenas dão vazão aos seus emocionalismos e que são corretamente criticados. Mas há um outro arranjo, que é o arranjo do entendimento da alma, da dianoia e da psique, em que o coração é deixado de lado. E aí há um culto que enfatiza muito o intelecto e não privilegia o exercício correto das emoções. E aí temos um culto muito bonitinho, muito organizadinho, certinho, mas que não expressamos a Deus com as nossas emoções, aquilo que sentimos por conta daquilo que Ele fez por nós. Então é tudo muito desenhadinho, bonitinho, tudo muito correto, vamos dizer assim, racionalmente falando, mas que não há espaço para que a gente exerça as nossas emoções de forma saudável. E aí, geralmente, em igrejas mais tradicionais, de tradição reformada. Então, Jesus está dizendo que precisamos dos três. E de um lado, temos dois, de um lado, temos outros dois.
Então é certo, gente, que cada uma dessas tradições, sejam cultos mais emocionais ou cultos mais racionais, estão buscando agradar a Deus. Estão cultuando daquela forma, achando que estão agradando a Deus. E disso não há dúvidas. Eu não quero dizer aqui que a igreja está cultuando errado há 2000 anos e eu tenho a solução, nada disso. O que eu estou dizendo é que Jesus demanda um pouco mais. Quando a gente olha para os cultos emocionalistas, Jesus demanda um pouco mais. E esse um pouco mais é a razão. Quando olhamos para um culto muito racional, Jesus demanda um pouco mais. Ele demanda o exercício das emoções. Então, gente, o culto é importante, mas há várias formas de cultuar. E aí as diferentes tradições foram utilizando, ao longo da história, liturgias distintas. E cada um cultua de forma bem particular. E a grande questão é, já que tantos irmãos de tradições tão diferentes se esmeraram, ano após ano, século após século, para construir uma proposta de culto coerente, agradável a Deus, por que a gente não pode somar esses esforços para construir uma liturgia, um culto que englobe o melhor de cada uma dessas tradições? Olha, se aqui está faltando razão e aqui está faltando emoção, por que eu vou só ficar criticando aqui e criticando ali? Por que não vamos somar os esforços, somar essas qualidades e propor um culto que seja, ao mesmo tempo, profundamente racional e vibrantemente emocional? Então, para responder essa pergunta que surgiu o livro, é isso. Basicamente é isso. Por isso que o subtítulo é uma proposta convergente para o culto cristão. Nosso objetivo não é jogar séculos de tradição de culto na lixeira, mas é convergir o melhor de cada uma dessas tradições, para que a gente estabeleça um padrão de culto que responda da melhor forma o que Jesus mandou para nós. Que é amarmos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. E aí, por isso que eu denominei o livro de razão visceral, para buscar esse equilíbrio entre o uso adequado da nossa mente, o uso responsável da nossa razão, no contexto do culto público, mas somado a uma disposição vigorosa e emocional de estar na presença de Deus junto com a igreja. Então, se a gente fosse utilizar as palavras de Jesus, a razão visceral é uma proposta de culto que engloba coração, alma e entendimento. Agora, para a gente entender como a gente pode cultuar dessa forma, a gente tem que pensar na analogia de uma casa. A gente tem que construir primeiro os alicerces e depois subir os pilares principais. Então, em primeiro lugar, para a gente construir esse alicerce do que vem a ser um culto com o nosso coração, alma e entendimento, em primeiro lugar, nesse alicerce, a gente tem que entender que o culto é um espaço de formação e aprendizado. O culto não é uma reunião de condomínio. O culto não é uma atividade de um clube. O culto não é uma mera palestra motivacional. Não. Quando nós cultuamos, a nossa identidade cristã está sendo moldada. Você pode não perceber, mas o culto é uma grande sala de aula em que nós aprendemos a ser cristãos. A nossa postura, a nossa reverência, as nossas atitudes, o que fazemos, o que não fazemos no culto, molda o nosso caráter. Então o culto é uma grande lição de como nós devemos ser cristãos. E muito da nossa teologia é construída no culto. Muitas das coisas que nós acreditamos é porque vimos no culto, é porque cantamos, é porque ouvimos o pastor falar, é porque ouvimos nas orações feitas. Então nós precisamos entender que o culto é um local de aprendizado e de crescimento. E para isso, precisamos compreender o nosso papel. O que nós fazemos quando vimos ao culto? E aí temos 3 atitudes. A primeira atitude é uma atitude passiva, que as pessoas normalmente se referem, infelizmente, é muito comum se referir ao culto assim, não, eu estou indo assistir o culto. Eu estou indo assistir o culto. Assistir demanda, pressupõe algo passivo, Eu vou assistir um filme, eu sento e fico ali assistindo o filme. Eu não tenho nenhum tipo de interação com o filme, eu não participo do filme, eu somente assisto o filme. E para algumas pessoas o culto é uma atitude meramente passiva. Chego, sento, assisto e vou embora. Já para outras pessoas, o momento do culto é um momento em que ela é o protagonista ativo. Então,
ela está ativamente participando do culto, ela canta, ela dá glória a Deus quando o pastor fala algo legal, ela está participando. Só que tudo no culto é direcionado para o ser humano. Outra figura muito frequente quando a gente fala do culto, do abastecimento. Estou indo me abastecer. Gente, no culto nós nos abastecemos de fé também, mas o propósito do culto não é deixar a gente bem. O propósito do culto é nos lembrar das verdades do Evangelho. E aí, por conta disso, a gente vai ficar bem. Mas o objetivo principal não é trazer bem-estar às pessoas. O objetivo principal é pregar o Evangelho. E aí o Evangelho vai trazer o bem-estar às pessoas. Então as pessoas chegam no culto, o que o culto vai me dar de bom? Qual a parte da pregação do pastor vai me satisfazer? Ah, não, as músicas não foram do meu gosto. Porque essas pessoas estão pensando no culto como um protagonismo ativo. Quando, na verdade, eu creio que a gente deve pensar na terceira via. Nós somos ativos, sim, mas somos coadjuvantes no culto. Nós participamos ativamente, mas o protagonismo do culto não é nosso. O protagonismo está no Jesus que venceu a cruz. Amém? Então, gente, quando a gente entende isso, que a gente chega ao culto, se o culto é um espaço de formação, nós devemos participar. Porque é mais difícil a gente aprender quando a gente está desconectado daquele espaço de aprendizado. Então, no culto nós aprendemos, a nossa fé é moldada com aquilo que cultuamos. Ainda, importante nesse alicerce dessa casa, é reconhecer a importância, gente, da arte e da beleza. Porque isso também é formação espiritual. Às vezes isso passa batido pela gente, a gente vive nessa selva de pedra, né? Esses prédios todos cinzas, né? Até os carros agora é tudo preto, cinza, prata, né? Não tem uma variedade. Então nós vivemos num mundo muito, né, monocromático, muito sem graça. E nesse mundo, muitas igrejas acabaram, né, se moldando esse pensamento mais pragmático e se tornaram cópias de auditórios, de teatros. Você entra em algumas igrejas, aquilo poderia ser tranquilamente uma casa de show, ou então um auditório, um teatro. Nada ali dentro remete a um local onde você vai cultuar a Deus. E aí a gente perde uma oportunidade preciosa de impactar pessoas por meio de um espaço de culto que inspire reverência a Deus. Pode parecer brincadeira, mas para algumas pessoas, entrar aqui na igreja e ver um banco de madeira remete ela à igreja, a algo sagrado. Ela está entrando em um lugar onde as pessoas adoram a Deus, e não em qualquer lugar. Não estou dizendo aqui que existe uma unção especial sobre o prédio, nós somos a igreja, mas o espaço de culto fala muito a nós quando cultuamos. Por que tem uma cruz enorme pregada aqui, na nossa face, assim, o tempo todo? Para a gente lembrar o tempo inteiro de que Jesus morreu por nós. Então, a importância da gente remeter ao sagrado. Nós entrarmos em uma igreja e reconhecemos, não, aqui é uma igreja. Aqui não é qualquer outro espaço público. E muitas vezes a gente perde a reverência ao culto, porque o local do culto já não nos remete tanto ao sagrado. Você entra ali, aquilo ali pode ser qualquer coisa. Não necessariamente uma igreja. E nós vamos ver ali mais para frente um pouco a importância dessa simbologia para nós. Não devemos nos apegar a isso como se fosse a última coisa, mas isso é importante. Você chegar na igreja e reconhecer, isso é uma igreja. Esse é o espaço em que Deus se manifesta ao seu povo. Isso não é qualquer lugar. Mas ainda, precisamos finalizar esse alicerce, dizendo que o culto é um ato trinitário. O que significa isso? O culto é feito à Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E a gente, sem pensar, às vezes cultua Deus de forma muito genérica, né? Falamos Deus, Senhor, e não somos intencionais em adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Normalmente nos referimos, né, à divindade assim, com a nomenclatura mais impessoal, falamos Deus genericamente, né? Mas a Trindade é o fundamento da liturgia. E aí você pode dizer, tá, mas, poxa, será que isso faz diferença mesmo? Qual a importância disso? Precisamos reconhecer que temos um único Deus, mas que Ele se expressa e tem funções particulares.
o Pai não é o Filho, que não é o Espírito Santo. Então devemos adorar toda a divindade de forma intencional. E como fazemos isso? Ora, vamos cantar músicas que mencionem intencionalmente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ora, vamos fazer orações que intencionalmente façam referência e adorem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos fazer como o pastor fez aqui agora há pouco. Vamos confessar juntos o credo, que é um credo que menciona as três pessoas: creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo, aí lá na frente, creio no Espírito Santo. Estamos reforçando a nossa fé e a nossa adoração nesse Deus que se expressa dessas três formas. Ou como o pastor faz aqui após a ceia: glória a Deus Pai Criador, a Deus Filho Salvador, ao Espírito Santo Consolador. Sermos mais intencionais nesse sentido. Mas aí, tendo assentado esses alicerces do que é importante para o culto, precisamos subir esses pilares. E aí que entra esse conceito que eu falei do livro do Razão Visceral. Temos 4 grandes tradições de culto: tradição reformada, sacramental, pentecostal e evangelical. 2 delas geralmente privilegiam as emoções e 2 delas geralmente privilegiam o intelecto e a razão. E aí, como eu falei mais atrás um pouco, vamos somar esses esforços, pegar as contribuições dessas tradições e estabelecer uma proposta de culto convergente, que tente responder ao mandamento, à ordem de Jesus, de amarmos a Ele com o nosso coração, alma e entendimento. E aí as 2 primeiras tradições que falam da razão, do intelecto, né, são a tradição reformada e sacramental. E o primeiro pilar, né, da tradição reformada, o que essas igrejas, né, mais tradicionais, mais reformadas, têm a contribuir com o culto? É o apego e a grande contribuição de tornar a palavra de Deus e a pregação o centro do culto. É altamente questionável a gente chamar de culto quando não há a presença da palavra de Deus ou quando não há pregação. A pregação é o clímax do momento do culto, da celebração da igreja. Pregar é cultuar. Então, se não tem Bíblia, não tem pregação, não tem culto. E essa é uma grande contribuição dos nossos irmãos. O apreço pela palavra de Deus. Quando cultuamos, nós devemos fazer definitivamente, não é opcional. Nós devemos estar pautados pela palavra de Deus do início ao fim. E devemos colocar a pregação no lugar de importância, que é quando a palavra de Deus é explicada, interpretada e vem tocar os corações. Não que isso não aconteça nos outros momentos, mas é o momento escolhido, é a forma escolhida por Deus para que a mensagem chegue aos corações. Então, nessa proposta de culto, nós temos um profundo apreço pela palavra de Deus e pela pregação. Amém? Vocês concordam comigo? Não trataremos a pregação de qualquer forma, ou a palavra de Deus de forma opcional. Nós cultuamos quando cultuamos de acordo com a Bíblia. A Bíblia é o nosso norte. Por mais que experiências sejam boas, sejam agradáveis, possam contribuir de alguma forma, elas não são o nosso fio condutor. O fio condutor do culto é a Bíblia e a pregação da palavra de Deus. Não podemos fugir disso. Então esse é o primeiro pilar. A pregação e a palavra de Deus como centro do culto. E o segundo pilar que a gente constrói da tradição sacramental é a importância dos símbolos. E aqui essa tradição sacramental, talvez muitos não conheçam, igrejas como a igreja anglicana, a igreja luterana, são bons representantes dessa tradição. É com relação aos símbolos, gente. Nós somos seres simbólicos. Queiramos ou não, somos seres simbólicos. E os símbolos são como placas de trânsito, né? Quando você sai aqui na rua, aí tem uma plaquinha ali com um vermelho redondo, com um Ezinho riscado. Você já sabe que não pode estacionar ali. E aí, se você está no meio de uma estrada, é lógico que não dá para estacionar no meio de uma avenida. Então, aquela placa ali está lembrando você de algo que você já sabe. E os símbolos são exatamente isso. Eles são lembranças de coisas que já sabemos, mas que, por vezes, a gente acaba esquecendo. Então, de alguma forma, gente, o colarinho clerical aqui dos pastores, né? Alguns, gola de padre, né? O colarinho clerical.
a cruz pendurada na parede, a mesa da ceia, a gente confessar junto o credo apostólico, a observância do ano litúrgico, o advento, a quaresma, são símbolos, são nortes que nos remetem a nos manter na linha, nos manter no caminho. Quando olhamos para os pastores e os vemos ali de colarinho, não é só uma questão estética. Nós estamos lembrando que estamos diante de alguém que está servindo a Deus, diante de alguém que é um servo da igreja. Como eu falei, quando olhamos a cruz, lembramos do sacrifício de Cristo. Quando olhamos a ceia, lembramos desse momento que Jesus deixou para nós e lembramos do grande banquete que teremos com Ele na eternidade. Então essas coisas, esses símbolos vão nos lembrando coisas que a gente já sabe. Por quê? Porque a gente tem a memória curta. Nós esquecemos muito fácil das coisas. Então, a utilização dos símbolos são importantes para isso. Nós não adoramos símbolos, mas nós os utilizamos como bons lembretes daquilo que precisamos rememorar, daquilo que já sabemos, né? São como uns gatilhos mentais, que a gente já sabe, mas que a correria do dia a dia, às vezes, passa batido por nós. Então devemos reconhecer a importância disso. A pregação da palavra, a palavra de Deus, e o uso adequado e moderado desses símbolos nos ajudam a manter a nossa razão pautada e fincada, eu diria, no nosso culto. Isso ajuda a nossa mente a ser conectada com Deus. Agora, como eu falei, não é só a razão, né? Mas tem também a segunda parte, o visceral. Então, se essas duas tradições contribuem com isso que eu falei, existe o equilíbrio, que a gente vai equilibrar com essa parte visceral. E a primeira contribuição da tradição evangelical é que o culto a Deus é um encontro. Quando nós vamos à igreja, a gente não está indo fazer uma convenção social, o pastor fala sempre isso aqui. A gente não está indo, como eu falei, assistir a um culto. Nós estamos vindo ter um encontro com Deus. E estamos vindo ter um encontro, né? O bispo Walter fala algo muito interessante, que Deus ele é onipresente. Cremos, amém? Deus está em todos os lugares. Mas Deus não se manifesta em todos os lugares. O culto é o espaço da manifestação de Deus para o seu povo. Então, se queremos ver Deus se manifestar, temos que vir ao culto, porque Ele se manifesta à sua igreja. Então, o culto é o espaço da manifestação de Deus, é quando Deus vem se encontrar conosco. E aí o João Felipe não está aí, mas eu vou confirmar o que ele falou, né, dos pregadores, mas eu vou cantar, gente. Vocês vão me ajudar. Aquela música muito antiga que fala sobre isso. Nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Olha isso. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. E o refrão diz isso. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração, neste encontro de amor, pedirei ao Senhor uma bênção para o meu coração. Nossa, tirei o mofo agora do baú, né? Mas essa canção demonstra isso. Quando viemos ao culto, nós estamos marcando um encontro com o próprio Deus. E eu sei que é muito fácil a gente esquecer isso, senta na nossa rotina. Ih, não, agora eu estou de escala hoje, chega, a gente chega e vai embora e parece que passou batido. Mas quando cultuamos, estamos vindo ter um encontro com o Senhor. E isso muda tudo para nós. Porque quando sabemos que o dono da casa está em casa, a gente tem uma outra atitude. E o dono dessa casa, o dono dessa igreja está presente. E isso muda a nossa visão a respeito do culto. E por fim, o quarto e último pilar é a contribuição da tradição pentecostal para o culto. Que os pentecostais reconhecem a ação ativa e operante do Espírito Santo no culto. E isso é manifesto, gente, por meio de expressões físicas.
E aí, quando eu falo isso, né, isso é manifestado por meio de expressão física. Aí, de repente, alguém pode me perguntar, mas como é que você pode defender isso? A gente vê tanto excesso aí em cultos pentecostais, o pessoal fazendo umas besteiras. E o pastor John diz algo muito interessante, que o mau uso e o abuso de alguma coisa não podem justificar o desuso. Porque se for assim, né, poxa, tanta gente faz barbeiragem no trânsito, vamos proibir o carro então, né? Porque tem tanta gente usando mal o carro, porque a gente não pode mais dirigir. E é exatamente isso que as pessoas tentam trazer para a liberdade espiritual no culto. Tem tanta gente fazendo errado, então corta. Não, devemos ter uma liberdade mediada pelo Espírito. Então a gente pode se expressar aplaudindo, levantando as nossas mãos, fechando os nossos olhos, nos ajoelhando, expressando dons espirituais no culto. Nós reconhecemos que o Espírito Santo, ele está presente e ele está operando no culto. Quando nós cremos nisso, nós saímos de uma posição meio cética, né? Nós temos, às vezes, um ceticismo funcional. Às vezes eu digo que sou cristão, mas não sei muito se acontece na realidade. Mas nós deixamos esse ceticismo para lá, porque nós cremos que o Espírito Santo opera no culto. Eu lembro muito do Charles Spurgeon, um grande pregador, que ele, a igreja dele tinha uma escadaria grande, né? E aí, quando ele subia para pregar, ele disse que cada vez que ele pisava num degrau, ele falava, creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo. Ele está mostrando o quê? Que é o Espírito que opera e que fala no culto. Nós somos apenas instrumentos. O pregador pode ser eu, pode ser o pastor, pode ser o pastor Leandro, pode ser outro. Mas é o Espírito Santo que está falando sempre. É o único que está sempre presente, é o Espírito Santo. O pastor Roberto está quase sempre presente, né? O pastor nem tira férias direito, coitado, né? Mas ele está quase sempre aqui. Mas quem está sempre aqui é o Espírito Santo. 100% das vezes é o Espírito Santo que está operando no culto. Então nós reconhecemos isso, que o Espírito Santo ele opera. E é por isso que nós expressamos as nossas emoções, nós amamos a Deus com toda a nossa alma, porque cremos que o Espírito Santo está aqui. Então o culto é uma experiência emocional conduzida pelo Espírito. E esse finalzinho é importante, porque não é uma mera experiência emocional, mas é uma experiência emocional conduzida pelo Espírito. E aí, quando a gente está submetido a esse condutor, a esse motorista, vamos dizer assim, a gente pode ter a garantia que a gente não vai estar numa histeria coletiva, mas que a gente vai estar verdadeiramente num espaço de manifestação de Deus, que é aqui a igreja, o culto. Então, gente, essa razão visceral, né, esse termo, né, ele busca expor esse equilíbrio, né, essa importância de obedecermos o que Jesus falou para nós. Coração, alma, entendimento. E devemos crer que o caráter da igreja é revelado no culto. A forma como uma igreja cultua revela o seu caráter, revela a sua forma. Então, a gente entender um culto, né, com esse equilíbrio, a gente equilibrar uma excelência teológica, a gente vai se esmerar para expor a palavra de Deus da melhor forma possível, para ter as melhores aulas possíveis na escola dominical, mas vamos equilibrar isso com o fervor da alma. A gente vai ter esse respeito às tradições sadias, como eu falei, os símbolos, mas equilibrar isso com uma sede de relacionamento com Deus. Nós vamos ter um compromisso de uma pregação bíblica consistente com as Escrituras, mas equilibrar isso com uma espontaneidade na nossa comunidade, no culto. A gente vai lançar mão, né, desses preciosos símbolos, como eu falei, mas com a ardente expectativa de termos um encontro com Deus. Então, é usar a nossa racionalidade de forma vigorosa, um exercício de uma mente vibrante, é a união do coração, cárdia, da alma, do psique, e do entendimento, da dianóia. Coração, alma e entendimento. Cultuar, gente, não é algo opcional. Eu espero, né, que depois dessa exposição você tenha entendido que vir ao culto, cultuar a Deus, não é algo opcional, mas ele é essencial para a nossa sobrevivência espiritual. Está equivocado quem pensa que não precisa do culto. E aqui eu digo do culto da experiência comunitária, né? Porque nós temos a transmissão que está nos abençoando, mas que é algo paliativo e temporário. Porque a experiência comunitária aqui entre nós é o verdadeiro culto a Deus. E esse culto é essencial para a nossa sobrevivência espiritual. Nós precisamos estar aqui.
estar na igreja é mais essencial do que algumas coisas que a gente considera essencial. Então, cultuar a Deus, gente, não é opcional. Que o Senhor nos ajude a ver e a viver o culto dessa forma, buscando obedecer a Deus com todas as nossas emoções, com os nossos desejos, com a nossa alma, a nossa identidade, a nossa personalidade, mas também com a nossa mente, utilizando a nossa razão de forma que glorifica o Senhor. Amém?